estamos verdadeiramente felizes. Eu digo nós, eu e Raquel, né? Hoje estão conosco aqui Gabriel e a Jennifer. A Jennifer tem nome americano, né? Ela gosta que eu falo o nome dela, eu falo Jennifer. A Raquel fala Jennifer, eu falo Jennifer. Obrigado, Jennifer, por estar conosco, né? Ela sempre nos acompanha. A Jennifer estava conosco na Assembleia de Deus, lá do bairro Romeu Duarte, em Nova Serrana, Pastorel, né? Ela foi lá também filmar, fotografar. E Gabriel também está hoje conosco. Somos amigos dos pais deles, Evan, Evaldo e a Beth. Eu não sei se o Lucas e a Poliana vieram. Outros amigos disseram que, se fosse possível, estariam aqui. Amados, eu vou continuar fazendo o convite. Vocês que estão aí nos últimos bancos, mas por favor, vem para cá, fica aqui mais perto. Fica mais perto do altar, que aqui tem brasa, hein? O altar tem brasa, hein? A brasa já estava acesa quando eu cheguei aqui. Então vem para cá, porque é gostoso ficar perto do altar. O altar tem brasa e a brasa queima, né, irmão? Glória a Deus. Graças a Deus. Querido pastor Daniel disse que hoje o tema fala de família, não é isso? Família. Família é algo tremendamente importante. Eu aprendi, né? Se eu me permite expressar o que eu aprendi, né? Se tiver diferente do que o senhor prega, me desculpa. Eu aprendi que assim, Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, a família. Eu venho de uma outra cultura. Me disseram que em terceiro lugar, meu trabalho, ou meu emprego, ou a minha empresa. Em quarto lugar, a igreja. Funciona perfeitamente na forma que eu fui ensinado. Eu estou aberto para qualquer correção. O senhor é o pastor que está sobre minha vida aqui, não só aqui na igreja hoje, mas eu já quero adotar o senhor para estar sobre a minha vida aqui no Brasil também. Pode me corrigir, pode me exortar, entendo perfeitamente o que é hierarquia, tá? O senhor tem autoridade para levantar e fazer assim com o dedo e eu calar minha boca e ouvir o senhor. Amém? Glória a Deus. Então, a família, amado. Uma igreja sem família, ela fica sem colunas, sem estrutura, sem alicerce. Porque a família é a base da sociedade, da igreja. E é lindo pensar em família, né? Eu estava meditando aqui na primeira família que Deus instituiu. Quando Deus começa a trabalhar no livro de Gênesis, capítulo 1, no final do versículo 10, eu encontro as últimas palavras do versículo 10. Quem está com a Bíblia aberta, observa aí. Observa para ver que lindo. Gênesis, capítulo 1, o versículo 10. As últimas palavras diz assim: e viu Deus que era bom. Vamos repetir juntos? Vamos. E viu Deus que era bom. Deus estava fazendo algo e ele disse que era bom. Aí se você segue ainda no capítulo 1, no versículo 12, você vai ver essas palavras se repetem. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus estava fazendo, ele disse essas palavras. No versículo 18, repete: e viu Deus que era bom. É porque Deus estava fazendo algo maravilhosamente bom. O versículo 21 repete: e viu Deus que era bom. Versículo 23 diz que foi o dia quinto. Já no versículo 25 novamente repete: viu Deus que era bom. E no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, aí houve uma mudança. Observa aí que acrescentou uma palavra. Qual a palavra que acrescentou? E viu Deus que era muito bom. Que maravilha, né? Toda a criação de Deus, ele mesmo deu título. E viu Deus que era bom. Era bom, era bom, era bom. Mas agora sabe por que era muito bom? Porque tinha uma família no Éden. Ele já tinha criado o homem e a mulher. Então ele colocou uma família no Éden. Porque a família entrou no Éden. Deus disse assim: é muito bom. Eu imagino Deus se alegrando, olhando aquela família maravilhosa. Eu quero falar um pouquinho dessa família. É a primeira família que nós temos registro, né?
Quem é? O Adão e a Eva. Você já imaginou que família linda? Adão e Eva. Essa família tem tudo para ser um espelho para nós. Por quê? Eles eram os únicos. Adão e Eva. Onde moravam? Um lugar especial chamado Éden. Deus construiu um lugar maravilhoso e colocou a família. Nós às vezes pensamos em famílias que moram em grandes mansões, nas grandes metrópoles. Pensamos em famílias que moram em apartamentos grandes, bonitos, e acha que mora bem. Mas essa família morava melhor do que todo mundo. Morava no Éden de Deus. Uma família que tinha tudo para viver sem problemas. Por quê? Eles não tinham vizinhos, pastor. Não tinha vizinho, não tinha ninguém. Era só Adão e Eva e a sua família. Você já imaginou que maravilhoso? Olha, abrir a janela, na hora que levanta, de camisola, de pijama. Ninguém vai ver. Eu fui olhar um apartamento, estamos orando para Deus abrir a porta de um apartamento para nós. Aí no quarto do casal dormir, suíte, aí eu olhei, a janela do quarto dá direto na área de serviço do vizinho. Eu falei, Raquel, como é que faz? Você vai levantar aqui de camisola, fica meio feio. Mas Adão e Eva não tinha problema. Não tinha vizinho, tranquilo, uma família que tinha tudo para viver maravilhosamente bem. Eu quero tomar a liberdade de falar de Adão como pai. Já imaginou Adão? Porque eles geraram filhos. Deus mandou encher a terra e eles geraram filhos. Se nós continuarmos olhando aí, nós vamos encontrar que no capítulo 4 fala do nascimento de Caim, de Abel, de Sete. Eles tiveram mais filhos também, não estão registrados aqui seus nomes. Caim, Abel e Sete se registra porque houve fatos importantes com esses personagens. Então está registrado para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, como foi lido lá em Timóteo. A Escritura é para nos ensinar, a arco-ir, nos exortar. Esses três personagens estão registrados porque eles deixaram marcas. 3 filhos. Eu imagino que haviam mais, tá? Deixa eu imaginar. Posso viajar, né, pastor? Eu gosto de viajar na mensagem. Eu imagino que Adão e Eva tinham muitos filhos. E depois do dia 6º, que Deus terminou tudo e estabeleceu a família, até a queda se passaram anos. Então eles geraram filhos. A meta de Adão e Eva era encher a terra. Deus falou, enche a terra. E eles obedeceram. Essa família é maravilhosa, mano. Eu fico imaginando uma família, é como os milionários fazem, constroem suas mansões lá longe de todo mundo, né? Nos condomínios fechados. Ali se vive uma paz tranquila, não entra ninguém, pelo menos assim eles pensam. Agora imagina no Éden, uma família no Éden. O Éden é de Deus. Deus fez o Éden para a família, colocou a família, estabeleceu a família, delegou ordem a Adão como cabeça da família, como sacerdote. Adão, cuida do Éden. Em outras palavras também, cuida da sua família. Se nós olharmos quando houve a queda, Deus dá a sentença para a serpente, dá a sentença para Adão, né? Que Adão ia comer do suor do seu rosto, a serpente ia rastejar sobre o seu ventre. Ele deu também uma sentença a Eva, falou, com dor conceberás filhos, teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Essa expressão é do João Ferreira de Almeida, te dominará, mas vem de um verbo de cuidar, velar, cuidar de você, assim, cercar você de cuidado. Então eu imagino que era uma família perfeita e tinha tudo para ser o nosso espelho. Amados, existe o inimigo da família. Eu imagino que o inimigo, certo dia, viu assim muito calmo, aquela família muito em paz, tudo maravilhoso, comiam e andavam ali tranquilos. De repente aconteceu algo, houve a queda. Eu quero entender para mim que Adão deixou a desejar na sua missão. Na vida dos seus filhos houve até homicídio, um filho matando o outro. Creio eu que esses filhos não foram tão instruídos, mas Adão tinha tudo para instruir, porque Adão não tinha nada para
zelar por aquilo ali, e tinha que cuidar da sua mulher. Ele deixa a mulher dele conversar com a serpente. Estranho. Não estou colocando a culpa nele, nem quero colocar na Eva, nem tirar a culpa dele, nem tirar da Eva. Mas ele deixou a mulher dele conversar com a serpente. Onde estava Adão? Não quero defender as irmãs e nem crucificar os homens, mas onde estava Adão? Cadê Adão? É para você cuidar, Adão. Cuida da sua casa, cuida do Éden, cuida da sua família. A serpente está falando com tua mulher, Adão. Vai lá, manda ela embora, expulsa essa serpente. Eva dialogou com a serpente. A serpente iludiu a mente dela, inverteu a palavra, e aí houve a queda. E essa família acaba perdendo merecimentos. O próprio Criador da família não que ele mudou de ideia, mas ele faz algo. Chega assim e fala: Adão, você deixou a desejar. Tem jeito não. Aqui no meu condomínio fechado chamado Éden, não dá mais para você ficar. A missão que eu te dei, você desobedeceu. Você não foi fiel ao chamado. Aquilo que eu dei a você como uma missão, como um dever, você deixou a desejar. Então a partir de agora, Adão, as coisas vão mudar. Você vai sair do condomínio fechado, chamado Éden. Eu vou te colocar lá do lado de fora, ainda vou colocar aí segurança. Um anjo vai correr por aí com uma espada afoguentada, cuidando. Você não vai entrar mais aqui, porque você deixou a desejar. Primeira família que tem tudo para ser a família maravilhosa, exemplar, porque Deus se deleitava com essa família, amado. Ele vinha visitar essa família, ele descia no Éden, ele vinha conversar com Adão. Deus, no dia que ele manda Adão colocar nome nos animais, eu imagino Deus assim, olhando Adão, e Adão dizendo: esse aqui vai chamar zebra, esse aqui vai chamar girafa, esse vai chamar sei lá o que, onça, macaco, leão. Eu imagino Deus se alegrando, porque era uma comunhão perfeita. É isso que Deus quer com a família, comunhão perfeita. Mas essa família não deixou marcas que nós devemos seguir, as marcas de Adão. A Bíblia diz que a morte entrou por um homem e a vida entrou por outro, chamado Jesus Cristo. Adão não foi aquela pessoa de nos deixar assim, para olhar para ele. Agora eu quero entender com você: Adão criou seus filhos em um clima maravilhoso, porque era o Éden, e até então o Éden só estava ocupado por Adão e sua família, seus descendentes. Então tinha tudo para dar certo, amado, mas não deu certo. Entrou alguém no meio, atrapalhou. Então eu vou deixar Adão de lado um pouquinho e vou pegar uma outra família para nós pensarmos sobre essa segunda família. Abre comigo em Gênesis capítulo 6. Verso 8, 9 e 10. Gênesis capítulo 6, verso 8, 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Geração fala de família, não é isso? Essas são as gerações de Noé. Veja bem, Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amado, nós precisávamos de uma outra família para nós fecharmos esse pensamento, essa mensagem, isso que o Espírito Santo colocou no meu entendimento para compartilhar com você. Adão criou seus filhos no Éden, um lugar de paz, um lugar tranquilo, um lugar onde era tudo sereno, era tudo maravilhoso. Estendia a mão, pegava algo e comia, colhia a fruta que quisesse comer, comia, se alimentava de tudo, porque Deus deu a ele o privilégio de se alimentar de tudo aquilo que estava no Éden.
Mas Noé criou seus filhos num ambiente diferente, pastor. Os filhos de Noé, os Sem, Cã e Jafé, foram criados em um ambiente diferente. Eu vou ler no capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram, filhos dos homens, delas geraram filhos, estes valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Agora no versículo 5, começa a pensar o cenário onde está a família de Noé. Verso 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Este foi o ambiente que Noé criou a sua família. Um pouco diferente do Éden, né? Por que foi diferente com Noé, amados? A minha e a sua família também vivemos em um ambiente um pouco parecido com esse. A Bíblia diz que a maldade se multiplicara sobre a terra. Você vê a maldade se multiplicando hoje? Você liga a televisão aí em algum canal de notícias, tudo meio novo para mim, eu não conheço, nós não temos tanto hábito de assistir TV, mas há algumas vezes que liga lá, tem um lugar, tem um moço lá, um moço de um repórter, que ele fala assim: corta para mim, e só vai destruição, e só vai o filho matando o pai, e só vai a noiva matando o noivo, e só vai não sei o quê, corta para mim, e vai destruindo, e matando, e roubando, e destruindo. Eles se alegram com isso. Jovens, adolescentes, anciãos, como eu, terceira idade, nós estamos nesse ambiente. A nossa família está nesse ambiente. A nossa família está aqui. A nossa família tem computador em casa, tem notebook, tem toda essa tecnologia do smartphone, tem tudo isso, né? Tem o quê? WhatsApp. É isso, né? Que fala, eu sei falar esse nome. Tem WhatsApp, tem FaceTime, tem tudo. Toda a tecnologia está aí. Agora nós temos que saber discernir como usar a tecnologia, porque a tecnologia tornou-se um instrumento do diabo, e por aí entra na família confusões, contendas, desacordos. Mas a família de Noé não. A família de Noé está preservada. Nós vamos caminhar alguns minutos com Noé. Tudo estava perdido. A Bíblia diz que a maldade se multiplicara, a terra está, toda a imaginação dos pensamentos era má, o coração era má, ao ponto de, no versículo 6, o João Ferreira de Almeida diz que então arrependeu-se o Senhor. Queridos, não é exatamente arrependeu, porque Deus é onisciente, Ele não arrepende de nada, porque Ele conhece o ontem. Obrigado. Ele conhece o ontem, conhece o hoje, conhece o amanhã. Deus já sabe a equação final dela antes de fazer. Deus já sabe tudo. O salmista diz no Salmo 139: antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia, já escrevia a minha história no seu livro. Antes de eu abrir minha boca, Ele já sabe a palavra. Ele sabe tudo a nosso respeito. Então Ele não arrependeu exatamente como a tradução ocorre aqui. Ele teve um pesar muito forte no seu coração. Deus sentiu, doeu no coração de Deus, quando Ele olha toda a humanidade perdida, a raça humana perdida, os pensamentos perdidos, o desejo de destruir pairava sobre todo mundo. E assim estava a terra nos dias de Noé. Não era como no Éden. O Éden não tinha tudo isso. Lá no Éden não tinha ainda a informática, né? Sei lá, esse negócio aí não tinha chegado lá ainda, né? Não tinha, não havia internautas no Éden, resumindo o fato. Mas aqui nesse meio não tinha ainda computador nem telefone celular, mas tinha maldade no coração do homem, e era continuamente.
Deus contempla aquilo que Ele formou, imagem e semelhança dele. E a Bíblia diz que Ele arrependeu-se, o Senhor, de haver feito o homem sobre a terra. Pesou-lhe em seu coração. E Deus faz uma promessa no verso 7. É promessa que Ele fez. Eu imagino Deus falando com Ele mesmo. Eu imagino Deus extravasando a sua alma. Você já teve a oportunidade, às vezes, de falar com alguém? Colocar para fora tudo que está guardado aqui dentro? Aquilo que a nossa alma está gemendo. A nossa alma, às vezes, está angustiada. Davi era um homem que a alma dele entrava em crise de vez em quando, e ele dizia: alma minha, aquieta dentro de mim. Deus tem alma, tem coração, tem sentimento, tem emoções, tem razão. Ele é um ser vivo, como nós somos imagem e semelhança dele. E Deus sente uma dor profunda no seu coração quando Ele vê a família sendo destruída, as pessoas sendo destruídas. Amados, eu imagino Deus contemplando aquilo ali, e aquela dor foi aumentando. Aí Deus faz uma promessa no versículo 7. Disse o Senhor, estou no capítulo 6 de Gênesis. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus, Jeová, disse que arrependeu de haver feito o homem. Deus estava triste com ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que é também Deus, ele entristece às vezes. Nós provocamos tristeza às vezes no Espírito Santo. A Bíblia diz que às vezes nós tentamos apagá-lo ou extingui-lo. Paulo nos exorta: não extingueis o Espírito de Deus que habita em vós. O Espírito de Deus estava triste, e ele toma uma decisão de acabar. Vou eliminar tudo, vou destruir tudo. Mas naquele momento da decisão de Deus, algo veio para alegrar o coração de Deus, amado. Eu quero imaginar comigo, me permita, Deus lá de cima contemplando, como Ele está olhando aqui, como a minha esposa cantou, procurando o novo rei de Israel. Ele procurava na casa o menor, o humilde, o simples. Eu imagino Deus olhando lá de cima, e Ele pensava: é imagem e semelhança minha, fui eu que criei, fui eu que formei, se deteriorou, se perdeu, está indo de mal a pior, mas deve ter alguém aí no meio que eu posso usar. Deus espera alguém que Ele possa usar. Esse alguém é você, esse alguém sou eu, esse alguém é a igreja. O que Deus tem aqui na terra para Ele usar não é o Banco Mundial, nem a ONU, é a igreja dele, que Ele edificou sobre a rocha. A igreja dele que Ele comprou com o sangue dele, Ele redimiu a igreja para Ele, e é dele, e ninguém toca. Ele olha lá assim, ele procura uma igreja, ele procura uma família, tem que ter alguma solução, pastor Daniel. Quando ele está contemplando, a Bíblia está escrito aqui que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Eu imagino Deus dando um grito, amado. Eu imagino, me deixa viajar, por favor, é meu estilo de trabalhar. Eu imagino Deus ficando de pé e batendo palmas e se deleitando e se alegrando. Quando Ele olhou e falou: eu sabia que tinha jeito. Ah, Noé! Ah, lá, Noé! Está lá na Assembleia de Deus da Vida Celeste, está aí onde está. Eu posso contar com Noé. Deus quer olhar para mim, para você, e Ele quer sentir no coração dele: eu posso contar com o pastor Daniel, eu posso contar com a Jennifer, eu posso contar com você, irmã, irmão, jovem, adolescente. Deus quer contar com você. Deus tem coisas para fazer. Vou tomar água do Senhor, transfere unção. Não? É minha mesmo, que eu não tomo gelada, tenho medo de gelo. Deus quer contar, amados, com a igreja. Deus olha o vale do aço, e Ele vê centro de macumba, kardecismo, espiritismo, vê tanta coisa negativa. Isso não assusta Deus, não. Deus não se preocupa com isso, porque Ele pensa assim: eu tenho a minha igreja lá. A minha igreja é sal da terra, é luz do mundo.
Só para a gente ver que lindo, só para a gente saber até onde vai a minha autoridade. Eu quero saber, Deus conta comigo para alguma coisa, então para isso Ele me capacitou, Ele me deu uma legalidade, Ele me deu um selo, Ele me selou com o Espírito dele, Ele me revestiu de autoridade, e Ele me deu uma missão e falou: vai, pastor Valdir, essa é a missão que eu tenho para você, vai, igreja, essa é a missão. Olha o verso 1 do capítulo 9, que coisa linda. E convocando o Senhor a sua igreja, vou mudar, a Bíblia diz, e convocando os seus 12 discípulos, nós somos os 12 discípulos, nós somos a sequência do trabalho dos 12, por isso que eu disse, convocando o Senhor a sua igreja, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curar a enfermidade. Não ficou sequer um demôniozinho pequenininho escondido lá no cantinho, não. Jesus falou: vocês têm autoridade sobre todos os demônios. O enganador pode tentar te enganar como ele fez com Eva, como ele fez com Adão, com você não faz. Não faz, porque não pode. Porque hoje Jesus Cristo nos deu essa autoridade sobre todos. Nós podemos dizer para o demônio assim: ó, bate em retirada, eu te expulso em nome de Jesus, e podemos curar. Não é a questão da mensagem de hoje. Deixa eu voltar para lá para o Gênesis. Essa é outra mensagem. Mas amados, quando Deus olha lá embaixo e Ele diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. A primeira coisa que Deus observa em Noé não foi o seu título, não foi o seu rótulo, não foi sua credencial. O que Ele observa em Noé? As suas gerações, Noé. A sua família me chama a atenção. A sua família me desperta, Noé. Você já imaginou? Ele não olhou, já vê que denominação Noé pertence, já vê que tipo de carteira, carta, sei lá, já vê que jeito que Noé é. Não. Ele viu Noé e falou: Noé achou graça aos meus olhos. E em seguida ele olha: a geração de Noé é diferente da geração de Adão. A geração de Noé, diz a palavra, ele era varão justo em suas gerações. E Noé tinha uma particularidade que eu vou te convidar para, se não tem, que tenha a partir de hoje. Noé andava com Deus. Perigoso, tá? É perigoso, doutor Daniel, andar com Deus. Mas pastor Valdir, por quê? Sabe por quê? Se você começa a andar com Deus, Deus começa a contar com você. Quando Ele precisa de um amigo para conversar, Ele te desperta às 3 horas da madrugada. Ele precisa de resolver alguma situação, quem Ele vai mandar? É você, porque você anda com Ele. Você é amigo dele, você é conhecido dele. Ele conta com você. Noé entra numa escala de homens, que nós não vamos lá agora não, mas lá em Ezequiel cita 3 homens, né? Parece que é Noé, Daniel e Jó. Noé, Daniel e Jó. 3 homens que fizeram a diferença. Se não me falha a memória, esses 3 homens fizeram uma grande diferença. E esse Noé está aqui para nós aprendermos com ele, para nós entendermos que ele é maravilhoso. Deixa eu ver se eu não estou enganado, porque Deus diz lá em Ezequiel capítulo 14,